Indústria têxtil. Grupo depreciativo. Na indústria têxtil, o conhecimento de um químico treinado é desejável. Isto acontece principalmente em operações envolvendo tingimento, branqueamento, mercerização, estamparia, lavagem, etc. Mas, algo além de um conhecimento geral de química é necessário. Um químico têxtil precisa ser perito em engenharia. Assim, ele terá conhecimento de máquinas e seus princípios de construção e operação, será capaz de resolver problemas na aplicação e distribuição de energia, elaborar métodos para o tratamento de grandes quantidades de efluentes, preparar e encaminhar soluções, ser capaz de acompanhar o processamento de produtos e subprodutos e trabalhar problemas que envolvem economia, eficiência e reutilização de resíduos. Na indústria têxtil são necessários insumos como água, calor, energia e algodão. Como principal matéria-prima utilizada, apresenta-se o algodão, o qual, no uso mundial de fibras naturais, ocupa aproximadamente 90% do total consumido. O algodão é obtido por colheita e, atualmente, o Brasil é autossuficiente na sua produção. Processo produtivo. No início do processo produtivo, as fibras são encaminhadas para a fiação, que converte a fibra crua em um fio. As fibras são preparadas e, em seguida, retiradas e torcidas para formar os fios, que depois são enrolados em uma bobina ou cone. Da fiação, os fios seguem para o beneficiamento ou diretamente para tecelagens e malharias. O beneficiamento é a etapa de preparação dos fios, envolvendo tingimento, engomagem, retorção e tratamentos especiais. Do beneficiamento, os fios seguem para malharia ou tecelagem. Estas etapas consistem em etapas de elaboração de tecidos a partir dos fios têxteis. Após a tecelagem, o produto segue para o enobrecimento, que é um processamento de tecido feito para melhorar a aparência e facilitar a manutenção do mesmo. O beneficiamento consiste em etapas de preparação, tingimento, estamparia e acabamento de tecidos, malhas ou artigos confeccionados. Finalmente, o tecido segue para a confecção. Nesta etapa, o setor tem aplicação diversificada de tecnologias para os produtos têxteis, acrescidas de acessórios incorporados nas peças. Uma das principais atuações do engenheiro químico é no processo de enobrecimento do tecido. O tecido produzido a partir da tecelagem ou da malharia está em estado bruto. O material é áspero ao toque e contém impurezas que são tanto naturais ou adicionadas para facilitar o processo de fabricação do mesmo. O enobrecimento é feito para melhorar a aparência e facilitar a manutenção do tecido. O enobrecimento do tecido é dividido em diversas partes. A chamuscagem realiza a eliminação de fibras salientes na superfície do material têxtil por meio da queima na superfície do tecido. Após essa etapa, o tecido segue para a desengomagem, que tem por objetivo remover a goma aplicada ao fio de tecido durante o processo de engomagem. Podem ser utilizados neste processo tensoativos, álcalis, agentes complexantes, etc., para a remoção da goma. O processo seguinte é a purga, onde ocorre a remoção de materiais oleosos e impurezas através de reações de saponificação, emulsão e solvência para proporcionar hidrofilidade ao tecido. Segue-se então para o alvejamento, que remove a coloração amarelada natural do tecido, utilizando agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio, tensoativos, etc. Já a mercerização é o processo onde ocorre o tratamento alcalino do material têxtil com o objetivo de melhorar algumas propriedades físico-químicas da fibra, como por exemplo o brilho. A etapa seguinte é o tingimento, que confere coloração ao material têxtil utilizando corantes alcalinos ou ácidos para tal. Já a estamparia confere coloração de forma localizada ao material têxtil. O processo de secagem remove a umidade do material utilizando calor. Em seguida, o tecido é submetido à sanforização, que proporciona o encolhimento do material a fim de evitar encolhimento posterior da peça confeccionada quando submetida à lavagem, utilizando vapor ou óleo térmico. Então, o tecido segue para a calandragem, que utiliza vapor ou óleo térmico para a remoção de fincos e para conferir brilho ao tecido. Na navalhagem, cortam-se pelos salientes do tecido, e na esmerilhagem é feita uma espécie de lixamento do material para melhorar o toque.
O processo seguinte é o amaciamento, onde utiliza-se derivados de ácidos graxos para conferir toque agradável ao tecido. Já no final do processo de enobrecimento, são realizados uma série de processos para conferir ao tecido repelência a água e sujeiras, evitar a propagação de chamas, conferir toque volumoso e evitar o amarrotamento. Impactos ambientais. O enobrecimento é a área mais crítica em termos de poluição ambiental por parte do setor têxtil. Isto porque esta fase envolve processos que empregam maior número de substâncias químicas com a utilização de processos de risco ambiental acentuado e potencialmente poluidores. Entre os principais impactos ambientais identificados na indústria têxtil estão odor, ruídos, vibrações e geração de resíduos. Durante o processo de termofixação em rama, com o aquecimento e a subsequente volatilização do óleo, formam-se vapores que, ao serem descartados para a atmosfera, causam forte odor, podendo se constituir em fonte de incômodo à população do entorno. Diversos equipamentos utilizados nas sucessivas etapas da cadeia têxtil podem ser fonte potencial de emissão de ruído e de vibração, que, se não controladas, também podem gerar incômodo à vizinhança das indústrias. Estima-se que pelo menos 20% dos corantes têxteis seriam descartados em efluentes, devido às perdas ocorridas durante o processo de fixação da tintura nas fibras. A remoção desses compostos dos rejeitos industriais é um dos grandes problemas ambientais enfrentados pelo setor têxtil. O destino final desses efluentes tem sido normalmente os corpos d'água, porém devem estar dentro dos padrões ambientais necessitando de tratamento, que é realizado em estações de tratamento de efluentes situadas geralmente junto ao parque industrial. O resíduo sólido na indústria pode ser empregado na agricultura, incinerado ou estabilizado. O resíduo após a estabilização pode ser uma matéria-prima alternativa no desenvolvimento de novos materiais e produtos ou enviado para aterros industriais. Em algumas empresas, até 26% dos custos gerais estão ligados ao tratamento dos resíduos antes de serem descartados ou vendidos às outras empresas. Fluxo de caixa do processo de enobrecimento. O fluxo de caixa aproximado e simplificado da etapa de beneficiamento de uma indústria têxtil foi montado com o objetivo de ilustrar as principais entradas e saídas de capital. As receitas compreendem os serviços de vendas e os custos compreendem fornecedores, salários e encargos, obrigações tributárias, comissões, manutenção de equipamentos, despesas gerais, água, energia, custos diversos, publicidade e propaganda, imposto de renda e contrato social, investimentos fixos e INSS. A entrada anual totaliza um valor aproximado de R$ 46 milhões e uma saída anual de cerca de 40 milhões. Sendo assim, o lucro anual é estimado em R$ 6,3 milhões. O custo mostrado no ano zero é referente ao valor inicial dos equipamentos e o benefício extra no último ano é referente ao valor residual do maquinário. Os equipamentos possuem uma vida útil de 10 anos e sofrem uma depreciação anual de 20%. Sendo assim, nos primeiros anos, as máquinas sofrem as maiores desvalorizações. O valor residual dos equipamentos é recuperado no 10º ano e é estimado em R$ 3,6 milhões. O prazo de retorno do investimento, payback, com maquinários, é estimado em 4 anos. Foi realizado o cálculo do payback ótimo, encontrando um valor próximo de 6 anos, o que mostra que o investimento no maquinário escolhido é viável. O valor presente líquido, VPL, para o fluxo de caixa apresentado também foi calculado, encontrando um valor aproximado de R$ 12,6 milhões. Assim como o payback, o VPL mostra que o investimento é viável. Sugestões para o processo. A diminuição no consumo de água tem sido uma das metas da indústria têxtil nos últimos anos. Notadamente, na área de enobrecimento, os esforços têm sido mais intensos, haja vista que essa representa cerca de 90% do consumo geral da indústria. Existem várias implementações que buscam a redução do consumo de água e também trazem benefícios econômicos e ambientais. Entre elas, pode-se citar a redução do consumo de água nas operações de tingimento de cores médias a escuras, onde é possível a utilização de banhos claros para lavar equipamentos, como também no tingimento de banhos escuros. A utilização de efluente tratado de sistemas públicos ou utilização de efluentes industriais tratados. Para tal implementação, é necessário a instalação de tubulação ligando a empresa até a estação de tratamento ou uso de caminhões-pipa para o transporte da água, a adequação do tratamento da estação
para atender às necessidades dos parâmetros de qualidade da água para os processos e construção de caixas de água para recebimento e estocagem da água de reuso. Para se obter uma redução do consumo de energia, pode-se reaproveitar o calor gerado proveniente dos banhos. Para isso, deve-se instalar tubulações para a coleta dos banhos quentes de descarga das máquinas de tingimento e instalar um sistema de trocador de calor antes do descarte final para o ESTAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais. Este calor é aproveitado para aquecer a água limpa, armazenando-a em tanques com isolamento e reutilizando-a com a instalação de tubulação para uso direto nos aparelhos. Tal medida trará benefícios ao setor ambiental, pois irá reduzir o consumo de recursos naturais e o consumo de combustível para a geração de vapor. Reduzirá também o consumo e a taxa de energia elétrica e o tempo de processo de tingimento, alvejamento, lavagens e etc. Após a implantação de melhorias no sistema produtivo, é possível reduzir custos em diversos setores. Com as propostas, estimou-se uma economia de 17,8% de água, 6% de energia e 3,2% de fornecedores. A economia total foi estimada em 890 mil, proporcionando um aumento no lucro anual de 12%. Sustentabilidade na indústria têxtil. O termo sustentabilidade é usualmente utilizado com referência à sustentabilidade ambiental. A partir da década de 90, ampliou-se sua utilização a outros aspectos, tais como sustentabilidade econômica, social, financeira e etc. A sustentabilidade ambiental em um processo pode ser alcançada a partir do investimento em medidas socioambientais, por meio da implementação de sistemas de produção com melhor aproveitamento e uso de recursos naturais. O aumento da produção industrial deve estar aliado a um menor gasto com insumos, como água, energia, matérias-primas e menor geração de poluentes. A sustentabilidade financeira de uma empresa é definida como a capacidade da empresa autoprover recursos financeiros para enfrentar contratempos decorrentes da sua exploração econômica, que se articula sobre a autonomia financeira, o equilíbrio do crescimento e o fluxo adequado de caixa. A gestão ambiental pode ser compreendida como um conjunto de medidas que visam a redução e o controle dos impactos provocados por atividade e intervenções humanas sobre o meio ambiente. Essas medidas e procedimentos devem ser definidos e aplicados adequadamente, de forma a maximizar processos produtivos e minimizar impactos sobre o meio e, consequentemente, sobre a qualidade de vida das pessoas. Moda e obsolescência do produto final. A moda é um importante conceito que está diretamente ligado às roupas, um dos principais produtos finais da indústria têxtil. A essência do sistema de moda está na valorização do novo. Um dos fenômenos mais conhecidos produzidos por esse sistema é o das tendências, que causa um movimento constante em direção ao mais atual e oposto ao mais antigo, nos levando à depreciação por obsolescência. A moda muda a cada estação, trazendo novas estampas, texturas, cortes e cores, deixando os modelos da estação anterior sujeitos à obsolescência aparente. Sabe aquela camiseta de algodão natural do seu armário que traz geralmente uma mensagem amigável, insígnia de banda de rock ou propaganda de congresso? Na verdade, a camiseta pode ser um dos itens mais ambientalmente tóxicos que você possui. A indústria têxtil possui um processo de maior geração de poluentes que são indutores de certos problemas de contaminação ambiental. Assim, para contribuir para uma menor poluição do planeta e para ajudar a diminuir a demanda pelos consumos de matérias-primas e recursos naturais, você não deve se preocupar somente com o desperdício de água e energia. Na hora de comprar 1000 roupas novas, pense, você realmente precisa delas? Os depreciativos agradecem à professora Finzi e a todos que assistiram ao vídeo. Força, moçada! O semestre tá acabando.